Esp- Espero que ele esteja ciente disso. Hello. Larissa, dê as Oi. ordens aí. Como assim? Está gravando. Sim. Não, você fala, está gravando. Está gravando. Tem que falar isso. Obrigado. Então agora podemos formalmente dar início ao nosso encontro. Entendi. Bom, sejam todos bem-vindos aí a mais um encontro aqui do nosso queridíssimo grupo de flutuações quânticas, já que eu não posso chamar de grupo de Casimir, porque as pessoas dizem que eu erro o nome do grupo. E hoje, né, tenho aí o prazer e a honra de apresentar meu amigo Boiuna, vulgo Fernando Nicásio. Eu, na verdade, né, eu não apenas vivi, como entrei na UFRJ, a gente estava discutindo isso aqui antes da gravação, no período AB, antes Boiuna. Na verdade, a gente estava tendo uma discussão equivocada aqui, né? Divisão entre períodos AB e DB, na verdade, é em 99, não quando o Boiuna nasceu, mas quando ele entrou na UFRJ, né? Então, o Boiuna é meu calouro, né? Logo, eu entrei na UFRJ ainda no período AB e passei depois a viver a UFRJ no período DB. E antes de, na verdade, falar do que eu realmente, né, antes de fechar esse link com AB e DB, queria falar um pouco da carreira do Boiuna aí, brilhante. Boiuna se formou na UFRJ, fez mestrado e doutorado no CBPF, né, Boiuna? Em sequência, né? Não é tão brilhante assim, mas foi aí foi para São Paulo, e aí confesso, não me lembro se Campinas, depois ABC, ou se primeiro ABC, depois Campinas. Campinas. Fazer pós-doc, né? E daí foi para... E daí foi, não sabia, foi para Irlanda, Belfast. Espero que tenha visitado a Giant Causeway. Sim, claro, lindo. A única coisa que presta na Irlanda é isso. E um tempo depois, claro, se tornou professor na FRJ. Já nesse meio tempo fez mais um pós-doc lá em Viena, né? Universidade Wien. E, enfim, agora está de volta aqui entre nós. Mas, enfim, né? O Boiuna, acho que uma coisa que o caracteriza aí como físico é que ele gosta de trabalhar nas encruzilhadas, né? E por encruzilhadas não quero dizer as encruzilhadas que o Zarro, por exemplo, né, faria menção, mas as encruzilhadas aí da física, né? Clássica, quântica e estatística, né? Acho que os trabalhos lá com Semião, né, que envolvem transporte, não equilíbrio, os trabalhos mais na ótica quântica, né, de coerência, então essa interface aí com o mundo clássico, né? E, enfim, então, pesquisador aí de mente muito aberta, né? Então, prazer tê-lo aqui para falar do trabalho dele. E, finalmente, né, não poderia deixar de, então, fechar o ciclo, né? O AB e DB, né? A gente faz essa brincadeira, o Bueno é um cara bastante conhecido no Instituto de Física, eu diria no ambiente da física em geral, por ser um sujeito, né, primeiro, absolutamente confiável e sincero, né? Tudo que o Boiuna diz que ele vai fazer, você pode acreditar que ele vai fazer. Se ele diz que vai te ajudar, ele vai te ajudar. E mais ainda, né? O Boiuna, assim como o Farina, aí como eu apresentei o Farina da outra vez, né? E não falei, vou poder retificar agora, olha que bônus, né? Boiuna tem uma divergência positiva de bem-estar, né? Então, você estar perto do Boiuna é fatalmente estar bem, né? Porque ele, né, tem essa divergência, né, positiva aí de bem-estar ao seu redor. E, claro, tem um rotacional positivo também, né? Então, às vezes, as coisas ficam meio zoadas, mas nada que comprometa aí o bem-estar genérico. Então, Boiuna, é um prazer tê-lo aqui no grupo. Enfim, eu deveria, nessa apresentação, falar do título da sua apresentação e do que você vai dizer, né? E aí essa agora é a hora que eu disfarço o fato de que eu não fiz isso, esqueci, né? E falo, não importa, porque tudo que você falar vai ser interessante. Então, manda bala aí, compadre. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Fiquei até emocionado. E fui comparado ao Farina, inclusive. Enfim, obrigado mesmo. Perante tão seleta plateia, ser elogiado assim, eu fico envergonhado. É uma honra para mim, cara. Que isso. Farina, eu vou começar a chorar, Farina. Para, tem que falar de física ainda. Posso compartilhar? Posso, né? Foi. Cadê a bodega aqui?
Que chique, bem. Já, Aí, eu gostei, viu? Já valeu a apresentação. Então é isso. O título do seminário que o Felipe não falou é Hamiltonianas Quadráticas e o Teorema de Williamson. E, basicamente, o que eu vou falar é sobre o tratamento clássico e quântico de Hamiltonianas quadráticas. Essas duas frases estão aqui idênticas, justamente porque o tratamento é idêntico. Desde o começo eu já quero enfatizar isso. Não vai mudar muita coisa. Vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. Eu vou tratar isso sob um olhar de transformações canônicas, na realidade, transformações canônicas lineares, questões de invariância relativas a essas transformações, nada muito distinto do que a gente faz quando a gente diagonaliza uma matriz que você procura autovalores e autovetores, que são quantidades invariantes sob certas circunstâncias, enfim. É basicamente isso que eu vou tentar falar. E esse assunto está inserido no que se chama de geometria simplética. Eu vou falar um pouquinho aqui, não é nada muito complicado, muito pelo contrário. Acho que todo mundo que fez um curso de mecânica clássica, com Marcos, Farina, enfim, passou por isso. Obviamente, você pode complicar as coisas o tanto quanto você queira, isso a gente deixa para referências no final. E o objetivo direto eu vou classificar as Hamiltonianas quadráticas, elas estão classificadas em 4 famílias. Eu vou mostrar como é que isso pode ajudar a entender um pouco as Hamiltonianas mais genéricas, basicamente uma expansão de Taylor, nada além disso. E vou terminar com o Teorema de Williamson, que é um teorema que simplifica muito a nossa vida, só que ele não se aplica a todos os casos das Hamiltonianas. Ele se aplica só ao caso elíptico, que é o caso de osciladores harmônicos, é o caso que a gente está mais acostumado, mas... Enfim, eu gostaria muito de estender esse teorema para as outras situações, eu venho tentando isso, mas é um trabalho hercúleo e para uma vida. E não sei se eu vou conseguir, porque eu também não sei se tem solução. Mas vamos adiante. Então, um pouquinho de mecânica clássica. Um sistema de n graus de liberdade vai ser descrito por um vetor x, é um vetor coluna, por isso tem um transposto aqui, onde eu junto coordenadas e posições. As equações de Hamilton, nessa notação, ficam escritas como x ponto j dh dx, h é a hamiltoniana do sistema, e esse j aqui ele aparece para dar a cola, né, das equações de Hamilton, para escrever as equações de maneira correta. Isso está nos livros de mecânica clássica, enfim, mas vou repetir aqui para que não fique dúvida. X ponto é Q ponto P ponto coluna, Q ponto é 0 vezes dh dq mais 1 vez dh dp, e P ponto, que é a parte de baixo do vetor, é menos dh dp mais 0, menos dh dq mais 0 dh dp. Por isso, a presença dessa matriz J, e essa matriz é fundamental porque ela adota o espaço de fase de simetria simplética. A gente vai ver melhor agora com isso. Eu quero construir as transformações mais simples possíveis, porém não triviais, que deixam essas equações invariantes. E essas transformações têm essa forma: a multiplicação da matriz S vezes o vetor X, mais um deslocamento rígido, uma translação. Se eu jogo isso nas equações de Hamilton, eu descubro que essas equações retêm a mesma forma, se mantêm invariantes, se e somente se essa matriz S satisfaz essa propriedade, onde J é a matriz já mencionada, se somente se S satisfaz essa propriedade, e isto é o que define o famoso grupo simplético. O grupo simplético, grupo de matrizes reais de dimensão par, sempre par, porque os espaços de fase têm dimensão par, que satisfazem essa condição. Bem, dado que isso aqui é a estrutura mais simples, não trivial, que deixa as equações invariantes, eu quero saber como é que isso aparece na mecânica clássica, como é que eu posso construir uma coisa dessa em termos mecânicos. E a resposta é através de uma Hamiltoniana quadrática. Essa Hamiltoniana quadrática ela é um polinômio de grau 2 das variáveis de momento e posição. H aqui é uma matriz simétrica, é a ensiana da Hamiltoniana, de dimensão par e real. Neste termo aqui, então, eu tenho todos os produtos entre coordenadas e momentos, momentos e momentos, coordenadas e coordenadas, entre todas as partículas possíveis, ou seja, de maneira geral, é assim que a gente representa, né? Eu tenho também um termo linear, tem uma estrutura aqui, um produto simplético, mas isso não interessa muito.
O que interessa é que isso é uma combinação linear, isso é um produto escalar, no final das contas, a combinação linear de posição e momento. Então, são constantes vezes posição ou constante vezes momento. Mais uma constante H0 desnecessária. Esses nomes aqui, eu coloquei aqui não por pedantismo, mas para que as pessoas, para que quando alguém veja algum artigo cujo título é Metapletic Invariance of sei lá o que, ou coisa do tipo, entenda que o sujeito só está falando de hamiltonianas quadráticas. Quando o sujeito quer parecer pedante, não quer que as pessoas entendam o que ele está escrevendo, ele escreve metaplético. Mas metaplético é a denominação de hamiltonianas quadráticas. Essa hamiltoniana, um conjunto dessas hamiltonianas, onde esse H é uma matriz simétrica sob a operação do Paredes de Poisson, forma uma álgebra de Lie, que é a álgebra de Lie denominada metaplética. Meta porque é além do simplético. Não vou discutir por que desse além, mas enfim. Então, metaplético tem a ver com esse termo quadrático. Esse termo aqui gera uma álgebra de Heisenberg, tal qual a das matrizes de Heisenberg, tal qual os operadores de translação ou deslocamento da ótica quântica, também é conhecido. E uma hamiltoniana quadrática, ela pertence a uma álgebra de Lie chamada metaplética inhomogênea. De novo, aqui, isso não faz diferença nenhuma, esses nomes, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que quando se fala dessa palavra metaplético, é desse tipo de coisa que está se falando, ou seja, das hamiltonianas mais simples e não triviais. Vou jogar, alguma coisa aconteceu aqui que não era para acontecer, isso. Vou jogar essa hamiltoniana nas equações de Hamilton, derivo com relação a x, me sobra um hx, na equação de Hamilton tem um j, né? Aqui eu faço a mesma coisa, por isso tem esse j aqui, porque aqui aparece o zeta limpo, sem nada. Mas, jogando essa hamiltoniana nas equações de Hamilton, eu tenho x pontos jhx mais zeta. Essa é a equação diferencial, ordinária, linear, não homogênea. Você sabe resolver isso, a solução disso é basicamente uma exponencial. Como tem esse zeta aqui, vai ser uma exponencial mais uma translação. A solução disso é um fluxo, que vai pegar uma condição inicial x0, multiplica por uma matriz S de t, que é justamente a exponencial, e soma uma translação. Ou seja, a solução dessa equação aqui é a tal da transformação afim canônica que eu tinha falado na transparência no slide anterior, Sx mais zeta. Multiplicação por uma matriz mais zeta. Essa matriz tem essa forma aqui, é exponencial do JH. De novo, J é a matriz simplética fundamental, H é a enciana da hamiltoniana. Essa forma aqui garante, é trivial de mostrar isso, não é difícil, garante que S de T vai ser uma matriz simplética. Ou seja, a evolução temporal é uma transformação canônica, né? Basicamente isso que estou dizendo aqui. Evolução temporal de uma hamiltoniana quadrática, transformação canônica linear, mais uma translação. Então, com esta forma aqui, é fácil ver, fácil mostrar que essa matriz é simplética. Agora, o contrário não é verdade. Do grupo simplético, nem toda matriz pode ser escrita dessa forma. Há um teorema famoso, para quem é estudioso de álgebra de Lie, chama decomposição de Yazawa, ou pré-Yazawa, se não me engano, que afirma o seguinte: apesar de nem toda matriz ser escrita desta forma, ou seja, eu não posso construir todo o grupo simplético exponenciando matriz, eu posso construir todo o grupo simplético com produtos de matrizes desse tipo. Então, meio que o grupo simplético está garantido com hamiltonianas quadráticas, né? Dado que eu tenho essa opção de fazer produtos de matrizes geradas por exponenciais de JH. Bem, esse JH ele tem uma estrutura muito importante, simples e importante. Esse JH é conhecido como a matriz hamiltoniana. É o produto dessa matriz J para uma matriz simétrica. Toda matriz que tem essa estrutura é dita hamiltoniana. E essa estrutura simples te permite caracterizar os autovalores desse JH. Vou caracterizar os autovalores calculando eles primeiro, né? Então, vou lá, polinômio característico, quero encontrar qual é o lambda. Determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, então eu tomo a transposta aqui. Determinante de J e J transposto é igual a 1, então eu multiplico por J transposto de um lado e J do outro. Encontro, no final das contas, o seguinte, que P de lambda é igual a P de menos lambda. Ou seja, se lambda for um autovalor dessa matriz JH, o menos lambda vai ser também. E, como isso é uma matriz real, o complexo conjugado do polinômio é o polinômio do complexo conjugado. Essas duas propriedades são o que definem os autovalores dessa matriz hamiltoniana. Então, agora, caso a caso. Se eu tiver um autovalor zero, menos zero também vai ser um autovalor. Defini aqui um tipo de autovalor que eu chamo de parabólico. 0 e 0. Trivialmente, ele também satisfaz essa condição da complexidade, né? Então, um par de autovalores 0, 0, caso parabólico. Se eu tenho um autovalor real, eu coloco
um alto valor real aqui, menos ele vai ter que ser alto valor, então menos K e K. De novo, a condição de complexidade é trivialmente satisfeita. Caso elíptico é o caso em que eu tenho autovalores imaginários puros. Se e ômega é alto valor, menos e ômega vai ter que ser também. Então eu tenho um par aqui. Esse conjunto de autovalores também satisfaz essa segunda propriedade. Um é o complexo conjugado do outro. E o caso mais, digamos, não ortodoxo, o caso heterodoxo é o loxodrômico, aquele que não se ouve muito falar. É o mais desconhecido com o nome de remédio. Eu vou falar o porquê desse nome daqui a pouco. Que é o caso em que eu tenho alto valor sendo um número complexo genuíno, ou seja, parte real e parte imaginária é diferente de zero. Se lambda é alto valor, lambda asterístico tem que ser por causa dessa condição, mas se lambda asterístico é, menos lambda asterístico tem que ser, e se faltou um aqui, se lambda é, menos lambda também tem que ser. Então, o caso loxodrômico é aquele que aparece em quartetos, e o fato de ele estar em quartetos é por isso que ele é o que demonstra seu não conhecimento, a sua não familiaridade, porque ninguém fica dando exemplos de hamiltonianas em 4 dimensões. A gente sempre dá 1, 2 e 3, né? Enfim, vou dar exemplos que caracterizam mais ou menos essas classes para entender basicamente o que cada uma é. O primeiro caso é o caso parabólico, é um par de autovalores nulos. Um exemplo desse caso é uma hamiltoniana quadrática. Eu esqueci a parte linear e o termo constante, porque isso não interfere nessa classificação, né? É uma hamiltoniana quadrática desse tipo, em que eu tenho uma matriz que é bloco diagonal, bloco superior e inferior, o bloco diagonal superior e diagonal inferior. O superior é 0, ou seja, eu não tenho coordenada vezes coordenada, eu só tenho um momento vezes momento. Isso aqui seria o equivalente a uma massa, né? Inverso de massa, melhor dizendo. M aqui, no exemplo que eu estou dando, o M é uma matriz de dimensão n, real, quadrada, obviamente, e eu consigo, com essa hessiana, calcular trivialmente a matriz simplética. Você exponencia J vezes essa hessiana, você obtém isso aqui, onde H é esse H aqui. Se eu pego uma condição inicial x0 multiplico por esse S, eu obtenho isso aqui. Ou seja, P0 é constante, o momento não muda, e Q varia dessa forma. Uma coisa importante de se notar que é característico dessa família parabólica é a seguinte: se o P0 pertencer ao núcleo dessa matriz M, ou seja, se MP0 igual a 0, esse ponto x0 não se move, né? Então, o x0, que é Q0, P0, continua Q0, P0 para todo sempre. Ou seja, o núcleo dessa matriz M determina uma estrutura dentro do espaço de fase de uma hamiltoniana quadrática desse tipo. Está representado aqui por essa linha aqui, de condições que não se moverão perante a ação dessa hamiltoniana. E todas as condições iniciais têm momento constante, por isso são retas, e no intervalo de tempo igual, constantes que têm momento maior se moverão mais, né? Andarão mais rápido. É isso que está demonstrado aqui por essas linhas essas linhas paralelas. Só um instante, que é o meu fone. Bem, se você prestar atenção, se você lembrar do caso de força de cisalhamento num fluido, né, é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Você aplica uma força de cisalhamento, as camadas superiores se movem com velocidade maior e a viscosidade reduz a velocidade das camadas inferiores. Por isso, esse caso é conhecido como também cisalhamento. Força de cisalhamento, enfim, algo do tipo. Outros exemplos que cabem aqui nesse cenário parabólico são exemplos de sistemas parabólicos, é um potencial puro quadrático. Seria botar esse M no lugar desse 0 e trocar o M por 0, né? Seria inverter essas duas matrizes. Inverter não, mudar de posição essas duas matrizes. No espaço de fase isso é indiferente. Eu teria alguma coisa do tipo uma partícula livre também, ou melhor, um outro cisalhamento. O outro caso hiperbólico, que são autovalores, um par de autovalores reais. Vou dar um exemplo em uma dimensão, é suficiente para entender. Esse KPQ, se eu quantizar isso aqui simetricamente, eu obtenho uma hamiltoniana que é dita de squeezing, ou seja, é importante na ótica porque ela gera uma transformação de squeezing, que é uma transformação, é uma operação importante que você realiza, enfim, foi usada no LIGO, inclusive, para diminuir ruído de sinal, né, No LIGO, quando o squeezing, você pega um pacote de onda
e aplica uma transformação de squeezing nele. Ele vai reduzir uma quadratura e aumentar outra. Uma quadratura seria uma dispersão numa medida que ele reduz e a outra ele aumenta. Então, a quadratura de momento ele poderia aumentar enquanto ele reduz a posição. Então, como você reduz a dispersão nessa quadratura, você fica mais próximo da média, né? Então, você tem medidas com uma dispersão mais concentrada. Isso foi usado arduamente no LIGO para conseguir obter os resultados sobre as ondas gravitacionais. Então, essa é uma hamiltoniana importante e em voga, tá? Pelo menos a versão quântica dela. Classicamente, eu jogo isso aqui, escrevo dessa forma quadrática, jogo nas equações de Hamilton, resolvo facilmente, encontro que a matriz simplética é uma matriz simplética diagonal. A Hessiana é antidiagonal, é a matriz simplética diagonal. Se eu aplico essa matriz simplética na condição inicial, momento cresce exponencialmente com o tempo, a posição cresce exponencialmente com o tempo para capa positivo, momento decresce exponencialmente com o tempo para capa positivo. Se eu desenho o espaço de fase, eu tenho essas hipérboles pretas que eu desenhei aqui para condições iniciais diferentes. Uma forma mais familiar, digamos, dessa hamiltoniana aparecer é se eu realizar uma rotação de π sobre 4 nessa hamiltoniana, ou seja, eu mudo esses eixos aqui para esses eixos mais pontilhados que eu desenhei aqui, e ela se torna a hamiltoniana de um oscilador invertido, ou seja, eu pego o potencial do oscilador e inverto ele com sinal negativo, isso é um problema de espalhamento, né? Espalhamento para a barreira de potencial quadrática, e as trajetórias são exatamente as mesmas, só que num sistema de referencial rodado, né? Outro exemplo comum de hamiltoniana hiperbólica. E se você notar, isso aqui é um problema de espalhamento, né? Você tem uma condição inicial que se afasta exponencialmente com o tempo de um centro espalhador aqui, pode ser um centro de carga, que seja, uma partícula carregada, descreveria um pouco esse movimento. Uma aproximação de um problema de espalhamento, melhor dizendo. Então, esse é o caso hiperbólico, corresponde a essas situações que eu mencionei aqui, e outras, enfim. O caso elíptico é o caso do teorema de Williamson, que eu vou falar melhor no final. Ele é o caso em que as trajetórias são compactas, ou seja, elas ficam em torno de um único ponto, né, o tempo todo. E o teorema de Williamson é o teorema que garante que para qualquer Hessiana, eu estou adiantando o resultado, né, qualquer Hessiana positiva, eu vou ter uma trajetória desse tipo, ou seja, para uma matriz Hessiana positiva definida, eu vou ter sempre autovalores, a minha hamiltoniana vai ter sempre autovalores imaginários puros e complexos conjugados. Isso é uma outra família das 4 que eu mencionei. A última família é a tal da família loxodrômica, é a dos quartetos de autovalores. Uma hamiltoniana que gera, uma hamiltoniana típica dessa família seria essa aqui, que eu escrevo com 2 parâmetros, kappa e ômega. Se eu calculo a Hessiana dessa hamiltoniana e exponencio, multiplico por J exponencio, calculo a matriz simplética e encontro essa matriz simplética aqui, que é uma rotação no espaço de fase. Melhor dizendo, isso aqui é uma matriz 4x4, bloco diagonal. Eu não tenho elementos nos blocos fora da diagonal. R de T é uma rotação simplética, é uma rotação que vem até, inclusive, parecida com o caso elíptico, mas é uma rotação multiplicada por uma expansão dada por kappa. A rotação tem frequência ômega e a expansão é dada por esse kappa que aqui aparece na hamiltoniana. Contudo, no outro bloco eu tenho a mesma rotação com uma compressão. Então, se eu for desenhar isso, eu preciso de 4 dimensões, né? Então eu desenho separado aqui, eu tenho uma espiral, que é uma rotação conjugada a uma expansão, e uma rotação conjugada a uma contração. E como eu já disse, você só vai encontrar hamiltonianas loxodrômicas em espaços de fase de dimensão maior ou igual a 4, porque primeiro você tem 4 autovalores, né? Então a dimensão da sua matriz tem que ser 4 ou mais. Ou melhor dizendo, aparece sempre em quartetos, então a dimensão tem que ser 4 ou mais. Essa situação, esse tipo de hamiltoniana, ela acontece em cenários, digamos, mais complexos, no seguinte sentido, onde você tem força inercial, centrípeta. Essa hamiltoniana aqui, ela é um comportamento aproximado, uma linearização que eu vou fazer mais à frente, mas enfim, se eu pego um problema de um pêndulo cônico, inverto ele e boto ele para oscilar em torno de um ponto de equilíbrio instável, que é esse ponto de cima, né? Contudo, o eixo de simetria está rodando com a frequência constante, você faz uma aproximação linear disso em torno desse ponto, você encontra essa hamiltoniana aqui.
vocês verem que a situação não é trivial. Contudo, há diversos resultados que mostram isso. Um deles é a simulação numérica. Se você pega aleatoriamente uma hamiltoniana quadrática, a probabilidade de aparecer uma loxodrômica é tão grande quanto todos os outros casos que eu disse. A questão é que a gente não dá como exemplo, não tem exemplo desse tipo trivial para a gente usar. Então acaba que é um caso meio esquecido. E o porquê desse nome de remédio, esse nome esquisito... Boiuna, diga. Eu vou pedir para você se importaria de repetir esse exemplo do pêndulo invertido e tal? Certo. Pega um pêndulo e roda o eixo de simetria do pêndulo. Então, o eixo dele está rodando com a frequência ômega constante. Tá? Aí você pega esse pêndulo e inverte ele. O eixo está rodando, mas ele está invertido. Beleza? Sim. Se eu pego essa hamiltoniana e linearizo em torno desse ponto de cima, o ponto de equilíbrio instável, eu obtenho essa hamiltoniana que está aí. Ah, tá. O ponto de equilíbrio instável. Né? Porque eu fiquei com medo de você estar falando daquele pêndulo de instável. Pizza, né? Que se você oscilar verticalmente, aquele ponto de equilíbrio instável vira estável, mas não tem nada a ver com aquilo. Desculpe. Não. É instável mesmo esse ponto de equilíbrio. Instável mesmo, isso. Obrigado. É a competição entre essas forças de inércia e um potencial atrativo que é o gravitacional, mais uma instabilidade me dá esse tipo de comportamento espiralado no espaço de fase. É basicamente isso. Ou seja, você precisa de muito ingrediente, né, para ter uma hamiltoniana dessa na prática. Mas, enfim, como eu disse, ela é tão comum como as outras, elas só não aparecem, porque os exemplos são sempre difíceis ou não existem. E por que do nome loxodrômico? Esse é um nome importado da navegação. Não sei por que razão, há dois métodos de navegar. Ou você navega, você quer ir de A para B em cima de uma esfera, ou você vai pela geodésica, e é uma nave ortodrômica, ou você vai fazendo um ângulo constante com os meridianos. Toda essa curva aqui é a curva e está se deslocando de A aqui para o polo, desse ponto aqui inicial para o polo, realizando um ângulo constante com todos os meridianos, o ângulo aqui beta, com o mesmo valor. Se você faz em cima da esfera, você realiza essa espiral. E aí emprestou-se esse nome para os sistemas dinâmicos e ficou conhecido como loxodrômico. Loxo é oblíquo, em grego, é inclinado. Você vai inclinado com relação ao meridiano, você descreve uma espiral. E aí importou-se esse nome. Agora, sobre por que só se navega ortodromicamente ou loxodromicamente, eu não sei explicar. É coisa de navegação. Eu vou falar aqui rapidamente, sem muitos, porque não tem também muita substância no que eu vou falar sobre hamiltonianas genéricas, mas eu quero mostrar como essa classificação pode ser útil para a gente, esses quatro tipos de famílias. Eu pego uma hamiltoniana genérica qualquer e olho para os pontos fixos dela, ou seja, os pontos que não evoluem, pontos que não se movem. Tem x ponto igual a zero. Isso é a mesma coisa que calcular os pontos fixos, calcular as raízes de dh dx. Resolvo essa equação e encontro os pontos fixos. Pego a minha hamiltoniana, linearizo em torno de cada ponto fixo. O que é linearizar? Pega a hamiltoniana, expande em Taylor. Expandir em Taylor até segunda ordem. O que me aparece aqui é um termo constante, um termo linear, que é o gradiente de H aplicado no ponto fixo, e uma matriz gaussiana, né? Um termo quadrático com a matriz gaussiana. Isso aqui é uma hamiltoniana quadrática, né? Tudo isso aqui, melhor dizendo, é uma hamiltoniana quadrática, cuja gaussiana é a segunda derivada da hamiltoniana no ponto fixo. E vou olhar para isso, olho para o comportamento dessa hamiltoniana quadrática. Vou fazer isso exemplificando para o pêndulo, um sistema simples, mas complexo o suficiente para o que eu quero comentar. Pego a hamiltoniana do pêndulo, procuro os pontos fixos, descubro que são dois, A e B, estão aqui desenhados. Linearizo a hamiltoniana ao redor desses pontos, calculo os autovalores de JH e descubro um é elíptico, o outro é hiperbólico. No elíptico, eu vou ter oscilações ao redor dele, meu pêndulo vai estar ali. E no caso hiperbólico, eu tenho, por exemplo, o ponto hiperbólico é o ponto de equilíbrio instável do pêndulo, né? Um ponto, a condição inicial, o pêndulo está na vertical para cima. Obviamente, ele é instável, ou seja, uma condição inicial imediatamente
do lado direito vai fazer o pêndulo se afastar exponencialmente para um lado, e para o outro lado vai fazer o pêndulo se afastar, para o lado esquerdo vai fazer o pêndulo se afastar exponencialmente para o lado esquerdo. Então, um equilíbrio instável. Se eu tenho uma condição inicial com energia suficiente para fazer o pêndulo dar volta, quer dizer que eu estou nessas librações, né? Nessas rotações completas do pêndulo. Se as condições iniciais têm energia suficiente, pequena, tem energia pequena, esse pêndulo vai oscilar ao redor do outro ponto de equilíbrio. Bem, entre os dois comportamentos, eu tenho uma linha aqui que a gente chama de separatriz, é a linha que separa esses dois comportamentos, as oscilações, as librações das oscilações, né, ao redor do ponto A. Note, eu comentei aqui, né, melhor dizendo, todo o espaço de fase, posso dizer que eu desenhei todo o espaço de fase, olhando simplesmente para dois pontos fixos e para mais nada. Eu desenhei aqui ao redor desse ponto B, que na verdade é o mesmo ponto que esse aqui, né? O espaço de fase do pêndulo é um cilindro. Essa linha vertical que passa por B é identificada por essa outra linha vertical aqui. Eu desenhei essas hipérboles aqui só para mostrar que o ponto hiperbólico está aqui, né? Aquele caráter hiperbólico está presente. Fica claro que esse é um ponto hiperbólico. Bem, isso aí tudo foi descoberto, inventado ou caracterizado pelo Poincaré, no trabalho dele sobre o sistema de três corpos, e é a melhor ferramenta que a gente tem para hamiltonianas genéricas não integráveis. Uma vez sabe integrar, tudo bem. Você integra a hamiltoniana, beleza. Quando você não sabe, a primeira coisa que você faz é isso, e isso já te dá muita informação sobre o seu sistema. Eu tenho que falar aqui, eu cometi um exagero quando eu escrevi um resumo. Na verdade, foi errado, eu usei uma palavra errada, eu disse que eu reduziria o comportamento dos sistemas genéricos aos sistemas quadráticos. Você não reduz, né? Você tem muita informação sobre o seu sistema olhando os pontos fixos, mas reduzir é demais. Você tem muita informação que você não consegue obter do seu sistema só olhando para ponto fixo. Bem, então sobre hamiltonianas genéricas é isso que eu tinha para falar. Já vou partir para a mecânica quântica agora, mas antes eu vou falar um pouquinho do parênteses de Poisson. Com esse vetor x de coordenadas, eu junto os 4 parênteses de Poisson fundamentais numa única coisa através da matriz J. Parênteses de Poisson de QJ com PK, de QJ com QK, coordenada, é 0, está aqui representado por esse bloco. De QJ com PK é ΔJK, está aqui nessa identidade. O PK com QJ, PJ com QK está aqui em menos identidade, porque o parênteses de Poisson é menos 1, é menos delta, né, de JK, então está aqui nessa menos identidade, e P com P é 0, está aqui nesse bloco 0. Juntei todo mundo aqui. Agora eu vou olhar o que vai acontecer com esse parênteses de Poisson quando eu fizer aquela transformação simplética, mas a transformação afim canônica, que é trivial, a gente sabe, o parênteses de Poisson é invariante por transformações canônicas, portanto será invariante pela transformação canônica afim, simplética afim. Bem, vou jogar essa transformação aqui dentro. Daqui a pouco vai fazer sentido por que eu estou fazendo essa conta. Vou jogar essa transformação dentro do parênteses de Poisson. Eta é um vetor constante, o parênteses de Poisson tem derivadas, né? Derivada com relação a Q e derivada com relação a P. Derivo eta com relação a isso dá 0, porque eta é constante. Eta não depende de Q e P, então o eta sai fora. Me resta as matrizes S, estão aqui, S que multiplica o primeiro e S que multiplica o segundo argumento. Sobra um parênteses de Poisson aqui, que é J. Isso aqui eu rearrumo justamente S, JS transposto, que é a condição que define a matriz simplética. Então, isso aqui é igual a J, ou seja, essa transformação afim linear deixa o parênteses de Poisson invariante. Então, mecânica quântica. Um sistema de n graus de liberdade vai ser descrito por n coordenadas e n momentos. Junto todo mundo num vetor coluna, por isso esse DAG aqui, com momento, com posições e os momentos canonicamente conjugados. Nessa notação, eu reduzo as relações de comutação fundamentais entre Q e P, como sendo XJ, XK e H cortado JK. Se eu pegar Q com P, vai dar IH cortado, vezes uma delta de JK, é esse cara aqui. E do mesmo jeito que eu falei para a Poisson, todas as relações estão compreendidas aqui dentro, através do uso da matriz J. O que é interessante aqui, e é um crime, na minha opinião, não ser mencionado nos livros de mecânica clássica, é o seguinte, é que esse comutador,
o comutador canônico, ele é invariante através da mesma transformação, ou seja, se eu pego o meu vetor de operadores x chapéu, multiplico a matriz simplética S mais uma translação, esse cara é invariante, mas não é só invariante, não. É invariante da mesma forma que o parente de Poisson. Isso, para mim, é até mais interessante. Exatamente a mesma coisa. Exatamente os mesmos passos mostram que, se eu coloco isso dentro do comutador, eu obtenho a mesma estrutura, eu tenho um comutador aqui, que é o comutador fundamental, e H cortado vezes uma condição de simplicidade, isso daí é H cortado J. Ou seja, tanto na mecânica quântica quanto na mecânica clássica, o meu comutador ou o meu parente de Poisson são invariantes perante a mesma transformação canônica afim. E aí eu me pergunto, como eu me perguntei antes, como que essas transformações canônicas afins aparecem na mecânica quântica. E a resposta é exatamente a mesma coisa. Elas aparecem na mecânica quântica através de uma hamiltoniana quadrática, no caso agora quântico. O que é essa hamiltoniana quadrática quântica? É exatamente a mesma hamiltoniana anterior, onde eu substituí o x por x chapéu. Botei chapéuzinho em cima de todo mundo, obtive essa hamiltoniana. A quantização aqui ela é simétrica, naturalmente simétrica, porque H é uma matriz simétrica, né? Ela compreende os termos P vezes Q e Q vezes P. Então, trivialmente, essa hamiltoniana é quantizada. Novamente, esses pedaços recebem os mesmos nomes, né? O parênteses de Poisson agora é substituído pelo comutador, isso gera uma álgebra de Lie, metaplética, ou de Heisenberg. Quando eu estivesse falando de grupo metaplético na mecânica quântica, você está falando da hamiltoniana exatamente com essa cara aqui, uma hamiltoniana simples, quadrática, dos operadores de posição e momento. Pego essa hamiltoniana, jogo nas equações de Heisenberg. Eu sei calcular esse comutador aqui, porque eu reduzo ele a comutadores fundamentais, de xi com xj. Então, calculo esse comutador e obtenho que dx dt é igual a jhx mais zeta, ou seja, a solução dessa equação aqui é um fluxo, faltou um chapeuzinho aqui em cima do x0, que pega a condição inicial do operador x no zero, e evolui através de uma condição, através de uma transformação simplética afim. Uma multiplicação de uma matriz S, que é a mesma matriz S que a anterior, é a exponencial dessa matriz que aqui aparece, mais uma translação. Na mecânica quântica, é conveniente se trabalhar em algumas circunstâncias com operadores de criação e aniquilação. Então, eu já vou definir isso aqui agora. Eu vou criar um vetor Z. Tem um dagger aqui, porque, na verdade, isso é um vetor coluna, né? O Z é um vetor coluna. E dentro desse Z eu coloco operadores de criação e aniquilação, os operadores de criação e aniquilação, sendo que metade deles aparecem com um I complexo aqui. Tanto esse raiz de H cortado e esse I aparecer aqui já vai fazer sentido. Tá? Bem, definição do operador de criação e aniquilação. Está aqui, né? Uma constante vezes Q, mais, aparece o inverso da constante aqui, vezes P, tem o complexo conjugado, tem o número complexo I aqui, e eu consigo, então, escrever, definindo algumas matrizes, eu consigo escrever esse operador Z de maneira muito conveniente, ou ainda uma relação dele com X de maneira conveniente. Crio essa matriz diagonal aqui, que tem essas constantes que aparecem no operador de criação e aniquilação, aqui os inversos dessa, os inversos das mesmas constantes, né? Essa matriz, por ter essa estrutura, aparece um termo aqui, o inverso dele, um termo aqui, o inverso dele. Isso aqui é uma matriz simplética. Defino uma outra matriz, que é a matriz que vai introduzir esse I complexo aqui nessa história, ou esse I que aqui aparece. Essa matriz aqui, ela é uma rotação complexa, ou melhor dizendo, ela é uma transformação que obedece à regra de simplicidade, contudo, a regra de simplicidade, o grupo simplético, é definido para matrizes reais. Por que essa volta toda? Porque não tem na literatura uma concordância ou ainda uma definição universalmente aceita para o que seja um grupo simplético complexo. Alguns autores definem como transposto aqui, outros autores definem como daga. Então, eu uso com transposto. Isso quer dizer que só é uma matriz simplética que obedece à condição de simplicidade real. Bem, por que essa matriz é importante? Bem, porque ela, se eu junto W com Z, essa é a matriz que pega o operador X
que é momento e coordenada, e leva em criação e aniquilação, com o adicional de que W e Z são matrizes que satisfazem a condição simplética, de modo que, do mesmo jeito que o comutador é invariante perante transformações canônicas, o comutador vai ser invariante perante essas transformações, porque W obedece à mesma regra, e eu posso dizer que o Z é um conjunto canônico de coordenadas. Ou seja, quando eu pego um Z que tem os operadores de criação e aniquilação, com essa estrutura especial, tem um H cortado multiplicando, e tem uns números complexos aqui, tem umas unidades imaginárias multiplicando, esse vetor ele constitui um sistema de coordenadas canônico, tanto no espaço de fase clássico, se eu tirar o chapéu aqui do meu X, tanto na mecânica quântica, se eu uso a versão operador do X. De modo que eu também posso definir um conjunto de operadores de criação e aniquilação clássicos, né? É só tirar o chapéu de cima de todo mundo e a coisa funciona exatamente da mesma forma por causa dessa estrutura de matrizes W e Z, ou seja, matrizes simpléticas multiplicando operadores ou vetores no espaço de fase. Bem, basicamente aqui se encerra o que eu tinha para falar de todos os casos loxodrômico, hiperbólico, elíptico e parabólico. A partir de agora eu vou me concentrar no caso elíptico e para isso eu vou dar algumas definições e comentar. Na verdade, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos o que está aqui, mas eu vou falar com um certo cuidado para não confundir, porque vai aparecer um elemento novo daqui para frente. Bem, isso aqui são definições, e vou me restringir a 3 matrizes A, B e C, que são complexas de dimensão genérica, contudo o A sempre vai ser hermitiano, o B também, e o C é uma matriz que eu posso inverter, uma matriz não singular. Bem, a relação de similaridade entre A e B, a relação de equivalência é que eu pego o B e multiplico pela inversa de C por um lado e por outro lado por C. A gente sabe que uma relação de similaridade ela deixa invariantes os autovalores, ou seja, B e A têm os mesmos autovalores. E eu posso diagonalizar, dado que o A é hermitiano, eu posso diagonalizar esse A por meio do teorema espectral. O que eu quero dizer com isso? O teorema espectral me dá as condições para que eu faça essa diagonalização. Existe uma matriz que é unitária, que vai diagonalizar o A. Como é uma matriz unitária, o A é uma matriz hermitiana, enfim, essas matrizes podem ser olhadas como matrizes de um operador atuando em espaços euclidianos. Eu chamo essa diagonalização de diagonalização euclidiana. E essa é a diagonalização que que a gente faz usualmente. Então, sempre que eu daqui para frente me referir a qualquer termo relativo a uma diagonalização, alto valor, alto vetor, ou a diagonalização em si, eu vou usar esse epíteto euclidiano para diferenciar do que vai vir, que é a diagonalização simplética. Mas euclidiano é a diagonalização natural que está todo mundo acostumado. Para além, outra relação de equivalência entre matrizes é a relação chamada de congruência, em que agora o C que aqui aparece não é um inverso, mas é sim o transposto, ou o hermitiano conjugado, né? No caso complexo, o hermitiano. É uma relação mais fraca que a relação de similaridade, mas é uma relação que tem a sua importância e tem os seus invariantes. Obviamente, se C for uma matriz unitária, uma relação de congruência é uma relação de equivalência e vice-versa. Mas para o caso em que C não é unitário, os invariantes dessa relação estão contidos nesse objeto que a gente chama de inércia. Cada um dá um nome para isso, tá? Eu chamo de inércia porque eu gosto, eu aprendi assim. A inércia de uma matriz A é um tripleto que reúne aqui o número de autovalores positivos da matriz A, o número de autovalores nulos e o número de autovalores negativos contando multiplicidades. De modo que quando eu somo esses 3 números, eu obtenho a dimensão da matriz, ou do meu espaço. A lei de Sylvester, que é o que garante a invariância da inércia, diz o seguinte, que perante uma relação de congruência, a inércia é conservada. Ou seja, esses números, n+, n0 e n-, de A e B são os mesmos, dado que C é não singular. Um lugar onde você encontra uma aplicação dessa lei de Sylvester, talvez a maioria de vocês já tenha passado por esse problema ou conheçam daqui,
é o caso quando se quer analisar transformações que deixam a assinatura da métrica invariante. A assinatura seria um pedaço dessa inércia, né? Número de autovalores positivos e negativos. Na verdade, você pega esses autovalores, divide pelo módulo deles e dá 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, a lei de Sylvester aparece no estudo da assinatura da métrica, né? Bem, uma matriz positiva definida é aquela, quando eu pego um produto escalar, essa forma quadrática com W, ela é positiva para qualquer W que não seja nulo. Um corolário da lei de Sylvester é a positividade das matrizes. Ou seja, se A é positiva definida, o B, nesse caso aqui, né, através de uma relação de congruência, também será e vice-versa. Isso aqui é bem mais fácil de provar, né? É só colocar essa relação dentro dessa definição aqui e sai trivialmente. Provar a lei de Sylvester é uma coisa mais complicada. Está nos livros, enfim. Matrizes positivas aqui são interessantes porque queremos trabalhar com hessianas positivas, mas também pelo fato de que para elas eu posso definir matrizes positivas hermitianas. Eu posso definir uma raiz quadrada única, que é aquela matriz que eu levo ao quadrado e encontro a matriz raiz quadrada eleva ao quadrado e encontro A, e essa raiz quadrada única, além de tudo, é hermitiana e positiva definida. O teorema de Williamson é um teorema que junta um pouco de tudo isso que eu falei, mais um pouco de geometria simplética. O teorema diz o seguinte, que para toda e qualquer matriz positiva definida de dimensão par, eu posso criar uma matriz simplética que vai diagonalizá-la. Então é isso que eu vou falar em detalhes agora. Esse é o teorema de Williamson. E ele é objeto de um trabalho meu. Eu fiz um trabalho sobre explicações dele que eu vou fazer depois de apresentar o teorema. Obviamente eu não vou demonstrar ele aqui, é uma demonstração longa, mas não é difícil. É só... Travou alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma travadinha mesmo, mas eu estou te ouvindo bem agora. Picotou um pouquinho. Beleza. Quando você falou que trabalhava, aí não deu para ouvir alguma coisa. Tá, eu acho que eu fiz um trabalho sobre esse teorema porque eu acho que ele tem aplicações muito interessantes na física e é isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois que eu apresentá-lo. Bem, pega uma matriz M real de dimensão par, simétrica e positiva definida. Então, o teorema se aplica só nesse caso. Se vocês lembram bem, é o caso da hessiana da hamiltoniana, né? Do caso elíptico. Ela é positiva definida. Eu ainda não mostrei que a hessiana do caso elíptico é positiva definida, mas ela tem eu mostrei, na verdade, que ela tem autovalores menos i ômega mais i ômega. Mas, enfim. Uma matriz simétrica positiva definida de dimensão par real. Eu tenho como construir uma matriz simplética SM. Esse M aqui está para indicar que é relacionado diretamente com esse M. Bem, e essa matriz simplética ela faz o seguinte. Através de uma relação de congruência, note, é SMS transposto, eu obtenho uma forma diagonal. Eu obtenho uma coisa que eu chamo de um espectro simplético, que é uma matriz diagonal, que tem na diagonal números positivos por causa da lei de Sylvester. Se M é positivo e essa transformação vai preservar o número de autovalores positivos, o lambda vai ter que ser positivo, ou seja, todos os autovalores serão positivos. Então, lambda M é positivo, esse mi n é positivo, mi1 até mi n são positivos, e eles aparecem sempre nessa estrutura. Mi1 degenerado, mi1. Mi2 degenerado, mi2, mi-n, mi-n. Então, eles aparecem sempre em duplas. Bem, esses mis são os caras que eu chamo de autovalores simpléticos, dado que a matriz M sofreu uma diagonalização simplética, uma diagonalização através de uma congruência simplética, e essa matriz lambda M eu chamo de espectro simplético, que é o conjunto dos autovalores simpléticos da minha matriz M.
teorema também dá uma receita para eu calcular esses mis, os autovalores simpléticos. Como é que eu calculo isso? Bem, esses autovalores mis são dados pelos autovalores euclidianos, ou seja, aqueles que vêm do processo de diagonalização natural, que a gente conhece, JM. Eu pego a matriz M que aqui aparece, multiplico por J e calculo os autovalores. Os autovalores JM têm essa estrutura, mais ou menos I vezes MJ. Lembra do H, né? Se eu multiplico JH e H elíptico, eu tenho autovalores complexos conjugados, mais ou menos I vezes um número real positivo. Então tá aqui. Essa matriz S, que diagonaliza, o teorema também dá uma receita para ela. Como é que eu determino ela? Essa matriz S tem essa cara aqui, a matriz raiz de lambda M, que é simplesmente a raiz dos elementos diagonal, vezes uma matriz ortogonal O, vezes a raiz da inversa de M. Então eu tenho que calcular a inversa de M e tirar a raiz quadrada dela. Se eu pego esse S aqui, multiplico por M e multiplico por S transposto do outro lado, imediatamente eu obtenho que isto é lambda M por causa dessa raiz de lambda M aqui. O inverso do M, raiz, vai cancelar com esse M que está aqui. O O é ortogonal, O transposto identidade. Lambda M, raiz de lambda M vezes raiz de lambda M, está aqui o que você queria, esse cara aqui, o lambda M. Contudo, esse cara só é simplético se e somente se o S obedecer à relação de simplicidade. Então, quando eu coloco esse S na condição de simplicidade, isso sai que o meu O é uma matriz ortogonal, mas que tem que satisfazer essa relação aqui. Ou seja, não é todo o O que eu coloco aqui que vai diagonalizar simpleticamente. Outros Os diagonalizarão, mas simpleticamente só o O que satisfaz essa condição. Bem, isso é o substrato do teorema de Williamson, né? O que ele faz, calcula autovalor simplético, me diz qual é a matriz que eu tenho que aplicar para obter o autovalor simplético, me diz como eu obtenho essa matriz e como eu obtenho a receita para os autovalores simpléticos. Não vou demonstrar aqui, mas a demonstração é basicamente o uso do teorema espectral por uma matriz que eu defino, que é essa matriz aqui, raiz de MJ, raiz de M. O que essa matriz tem de especial? Ela é uma matriz antissimétrica, e de acordo com o teorema espectral eu sei diagonalizar essa matriz, e ela tem os mesmos autovalores de JM. Então, a demonstração segue disso, desses dois ingredientes. Uma matriz que eu defino e o teorema espectral. E depois de algumas páginas, sai a demonstração tranquilamente. Bem, um corolário do teorema de Williamson é a seguinte coisa. O espectro simplético é invariante por congruências simpléticas. E isso é fácil de ver, porque se eu pego uma congruência simplética de uma matriz M, ou seja, multiplico M por S transposto S, chamei isso de M'. Agora eu pego e multiplico por J pela esquerda. JM' é JS transposto MS. JS transposto eu uso a condição de simplicidade e mostro que JS transposto é S a menos 1J. Ou seja, a relação de congruência simplética ela é equivalente a uma relação de similaridade da matriz JM. Como o espectro simplético é calculado através dos autovalores euclidianos de JM e a relação de similaridade preserva os autovalores euclidianos, os autovalores simpléticos de S transposto MS são os autovalores simpléticos de M. Então, como um corolário, esse espectro simplético é invariante por transformações de congruências simpléticas. Um caso particular e útil em várias situações é o caso em que essa matriz simplética, além de simplética, ela é ortogonal. Existe uma interseção desses grupos, né? O grupo simplético e o grupo ortogonal real de dimensão par. Esse grupo tem até um nome, é um grupo maximamente compacto, porque ele é um grupo realmente importante em geometria simplética. Mas, enfim, para nós aqui interessa a seguinte coisa. Se esse S, além de simplético, ele é ortogonal, o espectro simplético é igual ao espectro euclidiano. E a diagonalização simplética se torna uma diagonalização euclidiana natural que nós conhecemos. Tudo que eu falei aqui eu vou usar agora em exemplos para mostrar que esse teorema é um teorema útil.
Primeira aplicação, Hamiltoniana quadrática. Se eu tenho uma hessiana positiva, o teorema de Williamson me diz como, através de transformações simpléticas, diagonalizá-la. Construo, realizo, então, essa diagonalização simplética e encontro o espectro simplético desta Hamiltoniana. Faço a transformação através da matriz S, que é a transformação que move o meu sistema para os modos normais, as coordenadas dos modos normais, e esse S aqui é justamente o cara que diagonaliza H, o teorema me dá uma receita para calcular esse S. Está lá no teorema. Então eu faço essa transformação na Hamiltoniana, jogo aqui dentro, faço contas, e o que eu obtenho é o seguinte: através dessa transformação simplética, que é aquela que diagonaliza simpleticamente H, eu reduzo uma Hamiltoniana quadrática com hessiana positiva. Ser positivo é requerimento do teorema. Então, nessa circunstância, eu reduzo a Hamiltoniana quadrática a uma forma quadrática diagonal, em que pode ser reescrita como esta soma, que é uma soma de Hamiltonianas de osciladores harmônicos, que oscilam ao redor do ponto fixo P0', Q0'. Bem, dá para determinar esses Q0' e P0', são determinados através dos parâmetros da Hamiltoniana original. μk são os autovalores simpléticos, ou seja, a frequência de oscilação desses osciladores são dadas pelo espectro simplético da minha matriz H, e eu determino esses μk através daquela conta, determinante de JH, isso está lá no teorema de Williamson, mais ou menos o seu autovalor, mais o seu autovalor. O seu autovalor vai ser mais ou menos I, um número real positivo. Número real é ômega. Ou seja, através do teorema, está mostrado que o caso elíptico, aquele caso em que eu tenho trajetórias compactas e alto valor, eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu que está fora do meu controle. Deu algum soluço aí, também não entendi, não. Fui eu, desculpa. Tá bom, enfim, podemos continuar. Pode continuar. Que bom que não fui eu. Desculpa. Que bom que não fui eu. O que o teorema, no final das contas, me mostra, então, é que uma matriz positiva definida, ela caracteriza também o grupo elíptico através do fato de que os autovalores simpléticos dessa matriz estão ligados aos autovalores de JH, que é o que vai na exponencial da matriz simplética, da exponencial de JHT, através dessa relação aqui, que é contemplada pelo teorema. Ou seja, o teorema garante que o caso elíptico é o caso com H positivo definido. Uma vez que você esbarra na sua vida com a Hamiltoniana, que tem uma hessiana positiva, é muito mais fácil calcular, determinar se ela é positiva definida, né, do que determinar autovalores de JH. Mas, enfim, você esbarrou com a hessiana positiva definida, você sabe. Isso é um conjunto de osciladores escrito desta forma, independente, não interagente, por causa do teorema de Williamson. E é fato, não tem para onde fugir. E é isso. Esse caso, o teorema de Williamson, é aplicado, então, aos casos que a dinâmica é estável, né? Todos os outros casos, as trajetórias se afastam do ponto fixo de alguma forma. O caso hiperbólico é um afastamento exponencial numa das coordenadas, indiferentemente qual delas. O caso loxodrômico, eu tenho um afastamento também exponencial, mas através de uma espiral, né? Uma espiral que se afasta do ponto central, que é o ponto fixo. E o caso da partícula livre é o equilíbrio indiferente. Os sistemas hamiltonianos ditos de equilíbrio estável estão todos contemplados pelo teorema de Williamson e são osciladores por consequência desse teorema. Está mostrado isso. Bem, outra aplicação, mecânica estatística. Eu quero calcular o equilíbrio térmico de uma Hamiltoniana quadrática com hessiana positiva. Vou usar o teorema de Williamson. O que eu faço aqui é, primeiro eu faço essa translação para mover o ponto fixo para a origem, tá? Então, esse pedaço dessa transformação serve para isso. Pego o meu vetor operador x, multiplico pela matriz que vai diagonalizar a minha Hamiltoniana simpleticamente e multiplico pelaquela matriz W que me joga em criação e aniquilação. Então, eu obtenho o meu vetor z e aplico essa transformação na Hamiltoniana. Por que eu quero transformar para criação e aniquilação? Porque eu tenho que tomar o traço aqui na função de partição e eu sei fazer isso muito trivialmente na base de Fock. Então eu jogo para criação e aniquilação,
utilizando a minha matriz W, já diagonalizando a enciana da minha hamiltoniana por uma transformação simplética, jogo isso lá e obtenho que a minha hamiltoniana final que a minha hamiltoniana pode ser escrita como a soma de hamiltonianas de N osciladores harmônicos, cujas frequências são o espectro simplético da minha enciana H, positiva definida, e aqui escritas em termos de criação e aniquilação, né? Bem, uma vez que eu diagonalizei a hamiltoniana, esse traço é trivial de ser realizado, está feito nos livros de estatística. A função de partição, dado que é uma soma de hamiltonianas independentes, fatora num produto de funções de partição de cada um desses osciladores. E, basicamente, essa função de partição é a cossecante hiperbólica de meio de beta-H, alto valor simplético da minha hamiltoniana. É um alto valor para cada grau de liberdade, né? E o que pode ser notado daqui, que é um resultado que é muito interessante, que não é explorado nos livros de estatística, é o fato de que, como esse zeta, essa função de partição, só depende do alto valor simplético, e o alto valor simplético é invariante por transformações simpléticas, por uma congruência simplética, ou seja, eu pego uma hamiltoniana, faço uma transformação simplética dela, isso vai gerar uma enciana transformada por uma congruência simplética. E isso preserva os altos valores simpléticos da hamiltoniana. Hamiltonianas simpleticamente equivalentes têm a mesma função de partição. As quantidades termodinâmicas são derivadas dessa função de partição, então elas terão o mesmo comportamento, a mesma invariância. Por exemplo, eu calculo aqui a capacidade térmica. A capacidade térmica está escrita em termos dos altos valores simpléticos, então quaisquer hamiltonianos que tenham os mesmos altos valores simpléticos terão a mesma capacidade térmica. E um outro resultado, graças ao teorema de Williamson, é observar a seguinte coisa. Essa capacidade térmica aqui é uma quantidade positiva. Isso é capacidades térmicas positivas, são características de sistemas termodinamicamente estáveis. Que quer dizer que, se você injeta calor, a temperatura do sistema sobe, se você retira calor, a temperatura do sistema desce. Isso permite que o seu sistema entre em equilíbrio com um banho térmico a determinada temperatura fixa. Ou com outro sistema qualquer, não precisa ser um banho térmico. Sistemas termodinamicamente instáveis existem, e são muitos até. Requerem um tratamento um tanto quanto especial. Eles também entram em equilíbrio, mas não dessa forma que eu falei. Mas, através do teorema de Williamson, fica demonstrado, então, que hamiltonianas com enciana positiva geram sistemas termodinâmicos estáveis. Sistemas termodinâmicos estáveis quadráticos são sistemas hamiltonianos que têm capacidade térmica, que têm enciana positiva. Isso não está demonstrado aqui, isso aqui só está demonstrado que os sistemas de hamiltonianas quadráticas com enciana positiva são termodinamicamente estáveis. Na conclusão, eu comento que a volta. Bem, eu fiz isso com mecânica quântica. Poderia fazer igualmente com mecânica clássica. Posso também pegar a minha função de partição, ao invés de calcular a função de partição clássica pela definição, né, que é a integral do fator de Boltzmann, onde aqui entraria a hamiltoniana quadrática clássica, que é a mesma coisa da hamiltoniana anterior, onde eu tirei o chapéu apenas, realizo uma integral gaussiana, obtenho minha função de partição, que é dada por isso. Como também posso tomar o limite de altas temperaturas, ou beta H cortado mi pequeno, nessa função de partição, e encontrar a função de partição clássica, que é expressa por isso aqui, onde aqui é o determinante de H, porque aqui aparece trivialmente o produto dos altos valores simpléticos. O produto dos altos valores simpléticos é o determinante de H, porque o determinante de uma matriz simplética é 1. Outra aplicação, estudo de pequenas oscilações. Pego a hamiltoniana do meu sistema, expando ela. Se eu obtenho um sistema em que essa enciana é uma enciana positiva, eu posso aplicar o Williamson, e o que eu falei antes para a hamiltoniana quadrática resolve o meu problema. Eu caracterizo, movo para os modos normais e encontrei o sistema em modos normais de oscilação. O tratamento ortodoxo dos livros de mecânica clássica é na mecânica lagrangiana. Não se faz isso na mecânica hamiltoniana, justamente porque não se fala do teorema de Williamson nesses livros. E o tratamento lagrangiano, ele parte de uma lagrangiana genérica, você realiza uma expansão, encontra
uma soma de duas formas quadráticas, uma em velocidades e outra em posição. No trabalho, eu mostro que o que se faz para os sistemas lagrangianos é equivalente a estudar a positividade dessa matriz Hessiana, U e T a menos 1, aqui é T, aqui é T a menos 1 por causa da transformada de Legendre, né? Meio de MV2 vai para 1 sobre 2M de P quadrado, então está aqui a inversa do T. Ou seja, estudar esse problema aqui é a mesma coisa, as pequenas oscilações na mecânica lagrangiana é a mesma coisa que estudar a diagonalização via teorema de Williamson ou estudar a positividade dessa matriz hessiana, bloco diagonal. E aqui já aparece uma vantagem do teorema de Williamson, né, que eu posso estudar sistemas que não são ditos separáveis. Sistemas separáveis são aqueles que têm energia potencial, energia cinética em termos exclusivos, em termos separados. Esses sistemas não separáveis estão compreendidos dentro do teorema de Williamson através desses outros blocos aqui, que no caso geral não necessariamente precisam ser zero. E uma outra coisa também, eu faço um convite, uma propaganda. Eu realmente não gosto do modo como os livros de mecânica clássica apresentam a diagonalização dessa forma lagrangiana aqui, dessa função lagrangiana. Eu acho que os livros se perdem naquela questão de diagonalização dupla de matrizes e começam a querer dar exemplo para coisa que você nem sempre consegue fazer. E a coisa que demora, às vezes, 30 páginas para explicar que você pode diagonalizar essa lagrangiana. E desnecessário. E no artigo sobre o teorema de Williamson, eu apresento lá nas sessões finais, no material suplementar, um jeito direto de diagonalizar a lagrangiana e obter um conjunto de osciladores de maneira direta e acho que menos obscura. O referi mandou eu tirar a palavra obscura do trabalho, mas disse que concordava com o que eu dizia. Só não achava que seria bom colocar no trabalho. Então, a maneira obscura que os livros realizam isso. Outra aplicação aqui, eu vou falar muito pouco, não vou, é só realmente um comentário de aplicação do teorema de Williamson. Isso aqui é a expressão do princípio de incerteza de Heisenberg, né? E eu posso generalizar isso aqui. Aqui eu tenho as covariâncias de momento e posição, eu posso inserir nessa relação variâncias entre momento e posição também. Se eu faço isso para todos os graus de liberdade, e nessa generalização eu incluo matrizes de densidade também, não só estados puros, eu escrevo uma relação que contempla o princípio da incerteza de Heisenberg, que é essa relação aqui, chamada o princípio de incerteza, relação de incerteza de Robertson-Schrödinger. Que ela é basicamente a soma de duas matrizes. Uma matriz de covariância, que é justamente aquela que inclui essas variâncias e outras variâncias, ela é definida aqui através de um anticomutador, sem muitos detalhes, mas o princípio da incerteza ele é equivalente ao fato de que a soma dessas duas matrizes, V mais IH cortado sobre 2, J, a mesma matriz J de sempre, ser positivo semidefinido. Como V, por definição, é positiva definida, eu posso usar o Williamson. E aí eu posso caracterizar, então, esse princípio de incerteza não pela matriz de covariância, mas pelos seus autovalores simpléticos, que são invariantes por transformações simpléticas, tanto da mecânica clássica quanto da mecânica quântica. De modo que eu posso expressar essa relação de invariância como afirmando que altos valores simpléticos que sejam maiores ou iguais que meio de H cortado são autovalores de sistemas quânticos genuínos. E não me importa qual o estado que tem aquele autovalor simplético. Me interessa o conjunto de estados que possuem um autovalor simplético. É um conjunto infinito porque os autovalores simpléticos são invariantes por transformações simpléticas. O último comentário sobre a aplicação é o estudo de emaranhamento em sistemas de variáveis contínuas, ou seja, são sistemas que são descritos por operadores tipo posição e momento, da mecânica clássica. Você detecta se esse sistema é emaranhado e calcula esse emaranhamento por uma relação que é quase idêntica a essa, onde no lugar de V aparece uma matriz V transposta parcial. A transposta parcial é uma operação que eu faço sobre o V, sobre a matriz de covariância. E aí, da mesma forma que eu concluí se o estado obedece o princípio de incerteza de Heisenberg ou não, ou melhor, se o estado é um estado físico, né? Porque o princípio não tem como você não obedecer. Eu consigo estudar emaranhamento nesses sistemas e calcular esse emaranhamento através dos autovalores simpléticos de uma matriz aparentada à matriz de covariância.
que é a matriz de covariância a transposta parcial da matriz de covariância. Bem, terminando aqui, esse trabalho está no Archive, é o Teorema de Williamson na mecânica clássica quântica e estatística. Ele está prometido, foi aceito no American Journal of Physics, está prometido para sair em dezembro. Esse teorema como eu disse, o teorema de Williamson, ele só é aplicado ao caso elíptico. Para os casos hiperbólico, parabólico, loxodrômico, o que ocorre é que você não tem uma teoria, não tem um teorema que te garanta uma diagonalização. Então, você não consegue tratar trivialmente como você trata os sistemas elípticos, simplesmente reduzindo os sistemas por uma transformação canônica, não digo trivial, mas com uma receita trivial, a um sistema diagonal. O máximo que você pode fazer é transformar isso no que chama-se de forma normal, que é uma forma simples. Você pode pegar uma hamiltoniana quadrática, hiperbólica, parabólica, loxodrômica ou elíptica, através de transformações simpléticas, colocá-las em formas mais simples. Isso está descrito no apêndice 6 do livro de mecânica clássica do Arnold. O teorema de Williamson é celebrado e é útil porque você aplica a transformação simplética, tem a receita para ela, e essa transformação simplética te leva numa forma trivial, que é uma forma diagonal, uma estrutura diagonal fácil de trabalhar. As outras não ficam tão mais fáceis assim, então acaba que, enfim, ninguém faz. Como eu disse sobre quando eu estava comentando a estatística, que os sistemas elípticos, ou os sistemas que têm hamiltonianas quadráticas com hessiana positiva, são sempre estáveis e a volta é verdadeira, eu digo isso baseado nesse outro artigo aqui que eu estou fazendo uma propaganda minha também, que é estudar o equilíbrio, o estado de equilíbrio canônico, o estado de Gibbs, de todas as hamiltonianas quadráticas. Esse paper é o que originou a ideia do teorema de Williamson, porque eu uso o teorema de Williamson lá no caso elíptico. Eu falei, eu acho que o teorema de Williamson merece ser explicado para uma audiência maior, por isso escrever para o American Journal of Physics. E, bem, aqui nesse trabalho, eu uso mais ou menos tudo o que eu falei aqui, um pouco mais generalizado para incluir os outros casos, e aí eu provo de fato que um caso elíptico é o único caso que gera hamiltonianas quadráticas, que gera funções de partição, que gera estados de equilíbrio canônicos estáveis, ou seja, aqueles que têm capacidade térmica positiva. O comportamento termodinâmico, como no caso do oscilador, ele é simpleticamente invariante também, o que te reduz o estudo dos sistemas quadráticos aos casos mais simples, né? E uma coisa bem interessante, que eu achei o mais interessante desse trabalho, é o fato de que, para todo estado de equilíbrio canônico, estado de Gibbs, existe uma matriz simplética associada, só que complexa, através de uma rotação de V, que eu pego o tempo da minha matriz simplética, que surgiu aqui no contexto de hamiltonianas quadráticas, exponencial de JHT, faço T I em I beta e obtenho um grupo complexo simplético, e esse grupo complexo simplético ele é univocamente relacionado com a família dos estados de Gibbs. Bem, quando eu vou ter o meu fone de ouvido acabou a bateria, eu vou colocar aqui só um instante, desculpe. Bem, mas vocês me ouvem, né? Eu posso continuar falando. Quando eu tratei a hamiltoniana quadrática quântica aqui, eu tratei ela no quadro de Heisenberg, porque ela gera uma equação de movimento que Agora a gente não te ouve. Exatamente igual. A gente está te ouvindo Agora bem a gente não te ouve, Boiuna. Teu Boiuna. áudio ficou ruim, Boiuna. Bem, eu quero tratar isso no quadro de Schrödinger. Ele não tá ouvindo a gente. Ele não está ouvindo a gente. Que realize essa Boiuna. transformação aqui, ou seja, Cx. Definindo esse operador, eu sei evoluir em função de onda. Esse operador unitário vai pegar... Boiuna, Diga. a gente não te ouve. Não estou ouvindo. Só um instante. Por que eu não ouço? Fala de novo aí. A gente também não te ouve. Continuo sem escutar. Eu tô há horas sem escutar vocês, é isso?
Não. Quando Não teve tô escutando problema no nada. seu fone. Eu escuto Boiúna baixinho. Dá para te ouvir bem baixinho, Boiúna. Dá para terminar. Ele está funcionando. Tira o fone. O fone aqui está funcionando, o teste. O Zoom é que não está transmitindo. Gente. Eu te ouvi. Agora Você me ouve melhorou. agora? Você me ouve agora? Recebi 15. Diga! Alô? Agora Alô! sim. Aê, agora sim. Você Eu não ouve ouço a o som de gente? vocês. Alô? Ué, Oi. A gente te a ouve. gente não te ouço. ouve. E não tá. Não tá mutado. Alô? Oi. Oi? Alô? Alô? Eu só Agora vejo sim, gestos, eu ouve. não ouço vocês. Por isso que eu liguei a câmera. Gente, que loucura. Bem, eu acho que eu falei do caso genérico, né, das Hamiltonianas quadráticas, em que lá eu provo que, de fato, só as Hamiltonianas elípticas ou que tem matrizes ensianas positivas são estáveis, são termodinamicamente estáveis. No trabalho eu provo que a volta também é verdadeira. No Williamson, do AJP, eu só provo a ida, no outro eu provo a volta. Sim. Eu falei dessa relação aqui. Enfim, há maneiras de se construir os operadores unitários associados a essas Hamiltonianas quadráticas. A exponencial dessas Hamiltonianas vão te gerar operadores, e esses operadores são tais que isso aqui ocorre. A atuação dele no operador X é a matriz simplética S atuando no operador X. Com isso, eu posso evoluir funções de onda e ponto final. Resolvi o problema no quadro de Schrödinger. Não é tão simples quanto resolver no quadro de Heisenberg, mas existe teoria para isso. Eu recomendo o livro desse cara aqui, o Gosson, foi o cara que eu fui trabalhar lá em Viena, inclusive. Bem, por fim, eu tenho que agradecer ao Farina, porque o Farina fez algo por mim que eu não faria por um filho. E também tenho que agradecer o Fernando Semião, que foi um camarada que eu fiz pós-doc com ele na UFABC. E o Fernando Semião foi o cara que me obrigou a escrever esse trabalho sobre o Teorema de Williamson. Ele disse que era um dever moral fazer isso e só parou de me perturbar quando viu a coisa pronta. Então é isso. Agradeço a vocês pela audiência e pela paciência. Obrigado. Muito bom. Sensacional. Obrigado. Grande Então, Boiúna. gente, perguntas? O Boiúna, primeiro deixa eu falar o seguinte. Eu sugiro que você escreva vários outros artigos para o American Journal of Physics e que eles não sejam aceitos imediatamente, para você precisar conversar com alguém. Vou fazer, pode deixar. Cara, nossa, nunca fui tão bem pago, sei lá, como... Eu tinha que fazer isso todo dia, não era só um, não, mas enfim, o meu salário não permite. Cara, muito bom, muito bom. E isso tudo, para quem não sabe, gente, o Boiúna pediu para eu ler o artigo e tal, e eu não fiz nada, estava tudo pronto, né? Tudo totalmente pronto, aceito. Já estava aceito o artigo, e não sei por que Boiúna, acho que ele pulava a linha em que estava escrito que estava aceito. Não, a mulher tudo que eu fiz foi falar, Boiúna, aqui você pulou essa linha, está aqui, está aceito o artigo, pronto. Aí ele ficou feliz, me deu presentes e tal, e me deu esse agradecimento. Mas estava lá, já estava tudo aceito lá, enfim. Mas o Boiúna... Eu ouvi algumas histórias desse AJP. O Boiúna disse que escreveu um artigo sobre eu e o AJP. Eu vou escrever um artigo, eu e o American Journal of Physics. E acho que cheguei num ponto que é o seguinte: cumpri essa tarefa, check, nunca mais. Nunca mais.
Dá muito trabalho, o benefício é muito pequeno perante o trabalho que dá. Tá, Mas mas já está melhor do que eu. Você ainda não escreveu um para Eu American não, Journal ainda Physics? preciso check essa box aí. Mas faz logo para você se arrepender logo, entendeu? Faz logo, porque se começar a ouvir história, você não publica, não vai fazer. Então faz, se arrepende logo, acabou. É verdade, é verdade. Você vai para dizer que foi. Ah, já fui nesse negócio, nunca mais, chega. Teve medo mesmo, chega. É isso. Tá ficando, eles estão mandando para muitos árbitros também, está ficando muito Tá trabalhoso. chato, né? Mas a APS está mais chata em geral, né? Tá todo mundo reclamando, né? A APS está perturbando demais. No geral. Enfim. Não, e às vezes tem assim, eles querem que todos os árbitros entusiasticamente recomendem. Aí tem 3, 4 árbitros, 3 gostam, um fica mais ou menos, os caras ficam ainda reclamando de você. Mas acho que o AJP ele recebe muito, né? Poxa, a gente teve o artigo aceito agora para ser publicado em março. O volume é grande, né? Ô, Boiuna, diga. O que é esse jornal AMJ aí? Então, American Journal. É o American Journal. É uma abreviação original do Boiuna. Esse é todo o problema do Boiuna em ter artigo aceito. O cara submete para a revista ele errada, fala né? assim, gostaria de submeter ao AMJ. É pior do que trocar o nome da namorada. Eu te amo, Lúcia. Meu nome não é Lúcia, meu nome é Suzy. É isso. Esse é o problema. E, gente, vou falar que isso é um erro que eu cometo frequentemente. Eu sempre, quando eu quero me referir ao AJP, eu me refiro à MJ. Pô, que susto! Eu pensei que fosse da namorada. Namorada. Eu já fiz. Eu confesso que já fiz, mas com a AJP é mais frequente. Eu já apresentei com o nome errado. Com o nome da ex. Eu fui apresentar para um amigo e apresentei... Você sabe que você está sendo gravado, né? Mas ela sabe disso, então, enfim. Se ela não terminou comigo até agora, se ela não terminou naquele momento, não vai ser agora. Não sei que você está vivo, né? Porque isso você cometeu algo assim. Perigo de vida, cara. Isso aí é perigo de vida. Ela gosta muito de mim. O Boiuna, eu não sei se tem alguém na fila aí para perguntar, porque eu não sei se está sendo com mãozinha, como é que está sendo isso. Farina, você é o chefe do grupo. Não, cara, eu não sou nada. Quem você quiser, Farina. Marcos, você vai perguntar? Pergunta aí, Marcos. Você deve ter um monte de pergunta aí. Marcos, deixa a câmera. Alô? Marcos deu uma de aluno. Ô, Boiuna, então deixa eu perguntar uma coisa que é bem, acho que trivial, né? Você, num dos seus primeiros exemplos lá, você consegue, então, resolver osciladores acoplados, é isso? Todo e qualquer tipo de acoplamento. Oi? Linear, claro, né? Todo e qualquer tipo de oscilador. Desde que a hamiltoniana seja quadrática. Certo. Então, inclusive, osciladores acoplados. Acoplados. Eles estão acoplados através dos elementos fora da diagonal daquela matriz H. Entendi. E aí, todo e qualquer acoplamento que caiba nessa estrutura, né, X, uma quadrática, está resolvido pelo teorema de Williamson. Tá. Agora, uma pergunta seguinte. Você também consegue resolver, e eu acho que a resposta vai ser sim, mas quando os coeficientes são dependentes do tempo? A resposta é não. Bem, o que acontece é o seguinte... Continua sendo quadrático, né? Por isso que eu achei que fosse... Continua sendo quadrático. O que acontece é o seguinte, você consegue diagonalizar a enciana da hamiltoniana. Ela vai ser uma matriz que vai depender do tempo, os coeficientes estão ali dentro, né? Os coeficientes estão todos dentro daquela matriz H, ou no vetor de deslocamento. Você consegue escrever o teorema de Williamson, escrever a matriz que diagonaliza, encontrar os autovalores simpléticos, todo mundo dependente do tempo. Isso funciona. Então, diagonalizei a hamiltoniana. A questão é que isso não te ajuda a resolver a equação de movimento, né? A equação de movimento,
pegar a clássica aqui, essa equação aqui, x.jhx mais zeta, ela é uma equação que eu resolvo trivialmente. A solução está aqui, é uma exponencial. S de tx0 mais um deslocamento. A questão é, até este ponto aqui, o teorema de Williamson me ajuda. Eu diagonalizo o que está aqui. Mas daqui para cá, ela não funciona. Eu não consigo resolver trivialmente. Entendeu? Entendi. Não, mas Mesmo isso aí... na forma diagonal. Entendi. Eu estou dizendo isso porque com Daniel, pena que o Daniel teve que sair. Pois é, isso que eu ia falar. O Daniel já saiu, né? Ele gostou Você muito do comentou, seminário, né, tal, mas que ele teve que tinha- sair, o Daniel Tibaduiza. Certo. E na tese dele, ele usou muitos métodos algébricos para resolver ou para estudar osciladores com frequência variável ou também Certo. com massa variável. Então, ele começa fazendo algumas coisas analiticamente, usando aquelas relações tipo BCH, de certas álgebras de Lie, e depois ele prepara, ele consegue escrever as coisas de modo que facilita para o cálculo numérico, entendeu? Então, ele acabou desenvolvendo uma técnica de resolver numericamente, mas ele prepara primeiro usando um pouquinho de álgebra de Lie. E aí ele tem um programa, vamos dizer assim, que você chega para ele com qualquer frequência variável no tempo, massa variável no tempo, e ele, sei lá, numa tarde ou em uma hora, ele te dá, por exemplo, a gente na tese dele ficou estudando a evolução do parâmetro de compressão de um oscilador quando você varia a frequência de maneiras bastante arbitrárias, entendeu? E aí depois... E aí ele fez isso, escreveu alguns trabalhos, a gente pode até te passar, que você pode ter algumas ideias, enfim. Quero, porque... A ideia foi tipo, dividir, né, como se fossem degrauzinhos, né, Farina? A escadinha, né? E aí você usa relações de BCH de uma maneira recursiva, que o Daniel lá descobriu, usou frações parciais, não sei o quê. Enfim, tem uma trabalheira danada algébrica para preparar, para conseguir uma relação de recorrência que fica muito fácil de implementar numericamente. E aí ele testou, reproduzindo vários resultados da literatura, e depois a gente analisou outras coisas, enfim. Então tem umas coisas legais. Mas eu estou perguntando isso de acoplado, porque depois que ele terminou a tese, ele foi trabalhar ele está trabalhando com Zé Laquette na UF, e tem um grupinho lá que eu tenho faltado muito, mas é um grupinho que estava estudando osciladores acoplados, tipo 2 osciladores acoplados, mas com parâmetros variáveis no tempo, para analisar compressão em sistemas acoplados, entendeu? E o nosso problema lá, quer dizer, nosso deles, né? Eu estava só assistindo de vez em quando, não meti a mão na massa ainda, mas o problema principal estava mais na coisa de desacoplar, porque se conseguir desacoplar, e você me der quais são as funções temporais que aparecem nos osciladores desacoplados, em termos das funções que apareciam do problema original, aí eu acho que ele consegue resolver por esse método numérico dele e estudar um monte de coisa interessante. Essa é a razão da pergunta, entendeu? O que você chama de desacoplar é escrever uma Hamiltoniana num sistema de coordenadas onde você isola as coordenadas de momento e posição de cada partícula independentemente. Exatamente. Se você me der isso... É uma diagonalização, né? É uma diagonalização. Se você me der isso... Isso eu dou. Não, isso a receita é dada. A receita está aí. É pegar o H, todos esses acoplamentos. Você tá vendo a transparência aí, né? Todos esses acoplamentos de posição do oscilador 1 com momento do oscilador 2, ou momento, posição, tá tudo nesse H. Tá tudo aqui. Como é que eu diagonalizo esse H? O Williamson nele. Eu faço uma transformação simplética dada pelo teorema de Williamson, escrevo esse H numa forma diagonal. Isso não importa se depende do tempo ou não, né? Exatamente, isso não importa. A questão é que eu não consigo resolver, mesmo nessa forma diagonal, eu não consigo resolver a equação de Hamilton. Ah, não, isso acho que ele tem. Acho não, ele tem. Na verdade, não, desculpa. Na verdade, eu consigo. A forma diagonal dá para resolver a equação de Hamilton. A questão é relacionar a solução nas coordenadas do modo normal com as coordenadas
não normais, as coordenadas naturais do problema, iniciais. Entendeu? Mas isso o processo de diagonalização te dá, né? Porque ao diagonalizar, você me diz qual foi a matriz que você usou para diagonalizar. Então, você sabe relacionar esses caras, né? Então, sei relacionar esses caras, mas eu não sei resolver a equação. Eu resolvo num sistema de coordenadas, mas não resolvo no outro. Eu resolvo no diagonal. Se essa equação de Hamilton aqui, se esse cara aqui, JH, ele tem uma estrutura especial. Eu vou falar diagonal, mas não é diagonal, tá? H é diagonal, JH é antidiagonal. Mas se esse cara aqui for dessa estrutura especial, essa equação, esse JH e zeta, que é um coeficiente, que aqui é constante, pode também depender do tempo. A gente sabe a solução, porque matrizes diagonais comutam em tempos diferentes. Certo? Então, eu sei resolver na forma diagonal. Como é que eu volto? Como é que eu... A questão é ter uma derivada temporal aqui, e a transformação depende do tempo. Então, eu não consigo voltar. Entendeu? Eu fiquei meio confuso, Boiúna, porque... Eu também. Primeiro, o resolver um oscilador harmônico com frequência variável, analiticamente, que eu saiba, mas eu não manjo muito disso, tem muito poucas soluções analíticas. Sim, entendeu? sim. Porque tem soluções assim exatas, mas que são coisas do tipo, olha, se eu te dou uma frequência ômega de t, lá do oscilador harmônico com frequência variável, aí tem soluções na literatura que dizem, olha, você pega esse cara, resolve essa equação diferencial, que é impossível, resolve essa outra que também é impossível, e aí ele te dá o caminho das pedras, né? Então, nesse sentido, tem a solução exata, mas uma expressão... Ele transfere, né, Farina? Ele transfere para as equações diferenciais o problema, né? Ele começa a... Se eu te der uma função explícita, ômega do tempo, para você me dar a solução do problema, em geral vai ser impossível, vai ter que fazer numericamente, porque se falar, vai resolver a equação de Riccati, depois vai pegar essa equação, essa função vai botar no seu... Vai cair numa equação não linear, que, isso. Enfim, sim. Mas você pode numericamente resolver esses caras. E o que o Daniel fez foi desenvolver um método que, puxa, é muito bom para fazer cálculos computacionais. Então, você dá a função que você quiser para ele, ômega de t, n de t, e ele te dá o parâmetro de compressão como função do tempo. Por exemplo, a gente estava muito interessado em saber o que acontecia com o parâmetro de compressão, né? Quando aumenta a frequência, diminui, sei lá, com várias funções doidas quaisquer. Mas depois eles começaram a estudar em osciladores acoplados, e não tinha tanta coisa estudar compressão em osciladores acoplados devido a parâmetros dependentes do tempo. E, pelo que eu entendi, o rolo estava um pouco em diagonalizar, porque se diagonalizasse, caía em problemas aparentemente conhecidos, mesmo que tivesse que apelar para a solução numérica, né? O que eu não entendi do que você falou há pouco foi que você conseguiria resolver no desacoplado e não conseguia voltar. Isso é que eu não entendi, porque se você soube diagonalizar, você soube qual a transformação que levou das variáveis originais para as novas. Então, e aí você faria a inversa para voltar, né? Não sei se eu falei besteira. Eu sei diagonalizar a hamiltoniana. Eu te dou uma hamiltoniana diagonalizada. Ou seja, onde eu só vou ter osciladores com frequências e massas dependentes do tempo. Não tem mais acoplamento. Então, eu tenho uma soma de N osciladores, onde as frequências e as massas vão ser dependentes do tempo. Porque a minha hamiltoniana original era dependente do tempo. Tá? Então, eu te dou uma hamiltoniana na forma diagonal. E qual é o processo? É exatamente o mesmo. É pegar esse H enciano que está aí, essa enciana que está aí, e aplicar o teorema de Williamson nela. Sob o requerimento de que, para todo instante de tempo, o H vai continuar sendo positiva definida. Ela não deixa de ser. Ótimo. Tá? Então, sob essa condição, o processo é igual para diagonalizar o H. Só que, nas coordenadas normais ou não, a equação que você tem que resolver é uma equação diferencial dependente do tempo. Seria isso aqui, x ponto jhx mais zeta,
onde esses camaradas aqui, o JH e o zeta, dependem do tempo. Certo? Sim. Quando você tem uma equação diferencial, matricial aqui no caso, dependente do tempo, e essa matriz JH não comuta com ela mesma em tempos diferentes, você cai naquelas técnicas de operador, série de Dyson, Magnus, expansão de Magnus. Você não tem solução exata, você tem uma exponencial temporalmente ordenada. Correto? Sim, tem alguns outros métodos, eu concordo com você. Tudo bem, isso, tudo bem, eu estou dizendo. A maneira de escrever concordo totalmente, sim. A maneira de escrever seria a exponencial temporalmente ordenada, digamos. A solução formal perfeito, é essa. Perfeito. Agora, o que essa exponencial significa? Babou, né? Você não consegue, você tem que usar expansões e aproximações. Bem, sair do conjunto não diagonal, do conjunto original, para o conjunto de coordenadas normais, seria realizar uma transformação nessa exponencial temporalmente ordenada. Correto? Ah, tá. Eu estava pensando que era uma transformação nas coordenadas, né? Não, é porque... Então, é uma transformação nas coordenadas, mas que vai te induzir uma transformação nessa exponencial, porque a coordenada... A x de t é essa exponencial aplicada em x0. Condição inicial, exponencial ordenada, x de t. Aí você aplica uma transformação simplética nesse x de t, movi para as coordenadas originais. Legal. Ou para as coordenadas normais. Fui e voltei, independente disso. Contudo, a aplicação desse S nessa exponencial, você não sabe nem o que é exponencial. Quanto mais uma transformação simplética dessa exponencial. Entendeu? Não, mas aí a ideia é fazer numérico, né? A verdade é o seguinte, eu tenho que ver o que ele fez e tentar casar uma coisa com a outra. Até que ponto as coisas podem se ajudar ou até se atrapalhar, né? Não sei. Vamos ver quando deve ter um recesso agora, esse grupinho que tem lá o Zé Laquete, o Daniel. O Zé é meu amigo de infância. O Zé está lá, tem um peruano que está nos Estados Unidos, tem a Jéssica que está na Espanha, eu apareço lá e tem mais um aluno do Zela e do Daniel, né? Vamos ver se você aparece um dia, a gente combina, para um papo bem informal. Beleza. Para eles dizerem exatamente, porque eu peguei assim o bonde um pouco andando, mas o que eu entendi é que eles queriam estudar compressão em sistemas acoplados, né? Com parâmetros variáveis com o tempo. Mas, cara, muito, muito bacana o teu seminário. Eu já tinha lido o artigo, achei super maneiro também. E você usa um rigor, cara, assim, muito, muito legal. Tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo. E não deixa de escrever para o American Journal, não, cara, porque os leitores vão se beneficiar com as coisas que você escreve. Compadre, uma pergunta crucial aqui. Onde é que você arrumou esse fundo aí de slide? E não é para te copiar, não. De repente, para pegar um semelhante. Muito embora eu adore Kandinsky. Esse fundo de slide é o fundo do Kandinsky, né? Pois mas você que adaptou ou você achou esse template em algum lugar? Não, eu tirei as figuras. Na verdade, eu peguei um pedaço aqui. Eu peguei um pedaço quadrado do quadro do Kandinsky e tirei todos os elementos. Aí fiquei com um fundo de slide. Rapaz... Mas tem algum motivo para o Kandinsky que eu também fiquei curiosa, assim? Não, eu adoro o Kandinsky. O Kandinsky é lindo, isso. Não, tudo bem, eu gosto também. Eu tenho um quadro do Kandinsky de 2 metros na minha sala, lá no fundão. Para ficar olhando, não tem janela, mas eu tenho um Kandinsky para eu olhar. Não, eu acho maravilhoso. Prioridades, né? Eu não, acho maravilhoso, mas eu estava querendo se tinha alguma relação. Nenhuma, zero. E a letra? De onde é que saiu a letra? Manuscrito. Essa letra aqui é do... eu tive ela num Ubuntu antigo, depois eu perdi, depois eu baixei e instalei. Chama Purisa. Gente... O rigor não é só matemático, não, rapaz. Tá achando o quê? Cara. O Boiuna gosta de usar uma... Ué, alô? Fala, Larissa.
Metade Porque do que você falou. tá aparecendo aqui que eu não tô falando. Mas tudo bem. O Boiuna gosta de usar umas fontes diferentonas, né? Eu admiro. Ô, Boiuna, Engraçado, enfim, eu não sei se são tão diferentes, mas eu gosto delas. Fala, Marcos. Bom, Ah, não, desculpa, perdão. pode falar, Marcos. eu tenho uma pergunta trivial. Diga. Todo esse formalismo depende das transformações canônicas serem afins. Sim, sim, Bom, a gente sabe que existe transformação canônica de tudo quanto é tipo, né? exatamente. Dá para poder fazer alguma coisa que não seja afim? Diagonalizar, você tem que diagonalizar a matriz, né? Mas o que é uma matriz agindo no operador, talvez no formalismo clássico, que tem transformações afins não lineares, você pode funcionar com um colchete de Poisson em vez de comutadores, etc. Há alguma maneira de fazer alguma coisa que não seja afim? Não. Na mecânica quântica, não. Na mecânica clássica, sim. É só pegar a transformação canônica geral, genérica da Hamiltoniana, você faz o que você quiser, né? Você transforma essa Hamiltoniana no que você precisa. Não, Agora, nisso na que você está mecânica- fazendo, o teorema de Williamson, etc., não dá para fazer, né? Não, mas dá para você expandir, né? Você pega uma Hamiltoniana quadrática, aplica uma transformação simplética, uma transformação canônica genérica nela, você transforma ela numa Hamiltoniana altamente não linear. O que você tem a fazer é expande e olha para a Hessiana num determinado ponto fixo. Mas aí é aproximação linear, né? Você cai de volta no linear. Você cai de volta na linear, exatamente. Que é só aproximação, né? O teorema de Williamson, até onde eu conheço, ele é para matrizes. É uma matriz. Não dá para você pegar uma composição de funções e realizar o Williamson nelas. Até Eu onde estava eu pensando saiba, que existia alguma coisa na forma de condições diferenciais, equações diferenciais, em vez de matriciais. Não foi feito, não. eu não conheço. Eu não conheço. Agora, saiu desse caso afim, você não consegue fazer nada na mecânica quântica. Porque a mecânica quântica, as transformações canônicas são as transformações lineares, né? Então, exatamente. E tem um resultado que mostra que as únicas transformações canônicas que realizam essa... Você está vendo essa formuleta aqui? Sim. Isso aqui é a atuação de um operador unitário em um operador de posição e momento, né? Você pode fazer isso com qualquer operador unitário, certo? Sim. Os únicos operadores unitários que satisfazem esta forma clássica, ou seja, eu aplico no operador de posição e obtenho aqui a transformação clássica do operador de posição, que seria a transformação simplética, e momento, que é posição e momento, né? As únicas que fazem isso são essas simpléticas, são as translações e uma anti-unitária, que seria a representação do operador de inversão temporal. Essas três e suas composições são as únicas que eu posso fazer essa brincadeira de ida e volta. O resto é só aproximação. Entendi. Interessante, muito bonito que você está fazendo, cheio de substância. Está de parabéns, Boiuna. O céu é o limite. Obrigado. Muito bom. Boiuna, bota aí só um comentário no slide 7, por favor. Cara, eu me amarrei nessa espiral aí, cara. A logarítmica, né? Cara, tem a famosa espiral logarítmica, né? Sim. Que é essa curva, né? Que se você pegar a tangente ali, o ângulo com um ponto fixo é sempre o mesmo, né? Inclusive, tem várias coisas na natureza que fazem isso, né? Esse movimento. Por exemplo, uma ave de rapina, né? Ela quer voar até a presa e ela não quer mudar o ângulo da cabeça dela, né? Então, ela se move numa espiral desse tipo, né? Porque vai mantendo sempre o mesmo ângulo ali, né? E tem até probleminhas, aquele famoso problema
que volta e meia a gente discute, bota 3 formiguinhas que estão nos vértices de um triângulo equilátero, e a regrinha é que a formiga 1 vai para 2, a 2 vai para 3, a 3 vai sempre para 4, aonde que elas se encontram, qual é a trajetória delas, e é uma espiral, estou falando no plano, uma né? espiral logarítmica. Então, você pode pegar e fazer o seguinte probleminha, cara. 3 formiguinhas em cima de uma superfície esférica, Onde e elas vão vão parar, sempre né? se movendo uma em direção a 2, 2 a 3, 3 a 1. Provavelmente elas devem descrever uma espiral desse tipo aí, cara. O que você falou da tangente na espiral logarítmica, eu não sabia, eu não sei. Agora, parece a mesma coisa, né? Porque... É a mesma coisa, só que no Se não é a mesma coisa, é uma coisa complementar, né? Porque aqui você vai a ângulo fixo com o meridiano, né? Não é na tangente. Não, mas o meridiano sai sempre do mesmo ponto. Então, é exatamente a mesma coisa. Você tem um ponto num plano, e se você pega a tangente e a espiral logarítmica e vê com o ângulo dessa tangente com a direção radial, ele é sempre o mesmo. Isso é que define a espiral logarítmica. E que ocorre muito na natureza, né? Sim, o girassol, né? Enfim. E aqui, cara, é muito interessante essa curva aí. Foi só um comentário aqui que me ocorreu. É meio de navegação. E eu não sei por que não tem um terceiro ou um quarto. É sempre só 2. Loxodrômico e ortodômico. Não sei qual a relação. Não sei. É que talvez com as outras você não consiga, partindo de um ponto, chegar no outro ponto qualquer. Mas você pode ir em zigue-zague, né? O problema é seu, vai demorar mais, né? Mas você pode. Não, eu digo funções suaves, com alguma condição. Eu não estou dizendo que seja isso, não, estou chutando. Essa loxodrômica vira uma linha reta na projeção de Mercator, né? Acho. Né? Porque você mantém o ângulo no meridiano, na projeção de Mercator. Eu acho que isso tem a ver com essa. Historicamente, isso é bom, porque nessa projeção você vai numa linha reta. Então, Não, mas como a gente está assumindo que a projeção de Mercator vai preservar o ângulo beta, né? Sempre vai preservar... Não, você está fazendo um ângulo com meridiano. Se o ângulo beta é, por definição, um ângulo com meridiano... É com meridiano, isso. Mas o meridiano, na projeção de Mercator, você... São paralelas, vira uma reta, né? Então... você vai numa linha reta, é verdade. É verdade. Nossa. Faz sentido. Então, é uma maneira, digamos assim, que não é a melhor maneira, mas é uma maneira que você tem que se basear, né? Uma maneira que você tem como... você navega com um mapa, né? Você não navega com um globo, né? Você navega olhando um mapa, né? Acho que o que eles chamam em inglês de constant bearing, eu acho. É isso. É isso. Quer dizer que no plano não dá espiral, não. Vai dar ali a reta, né? Não, mas é porque é o ângulo com meridiano, né? Se for com a tangente, se for com a tangente, aí, enfim, né? Depende da projeção, né? Agora, você pode navegar de outro jeito, né? Não precisa ser só com ângulo constante com meridiano, né? Pode. Nem com geodésica. Você pode, Você vai por onde você quiser, né? Enfim. Inclusive, seu homem livre. A besteira, né? Você é um homem livre, pô. Você vai dar na esfera, o problema é seu, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas sabe que tinha um plano, um mega cruzeiro, que a gente ia fazer uma vaquinha para mandar um físico dentro, né? Que ia ficar reportando o cruzeiro em direção às bordas da Terra, promovido pelos terraplanistas. Mas sempre tem cruzeiros assim, né? Não sei. Esse que eu vi, que a gente estava fazendo, ia fazer a borda da Terra relator. plana, eu não sei, né, Dani? Eu não sei onde fica a borda da Terra Então, não consegue porque eles não encontram um piloto. Eles não encontram um comandante que navegue na Terra plana, entendeu? Não tem. Não existe. Gente, sensacional. Será que esses caminhos não são caminhos para tempo mínimo de viagem, não? O da geodésica, sim, né? Mas esse não, é o né? mínimo dos mínimos. Esse aí seria um mínimo local, não seria, não? Pô, chutar tá livre, né? Não, eu acho que isso tem a ver com o que o Felipe falou. É uma maneira que você tem um mapa na mão, né? Você vai no mapa. E aí no mapa é uma linha reta. Você quer ir de ponto A até B
no mapa você vai na linha reta. Quando você transfere isso para a esfera, vai virar essa espiral aí. Eu acho que pode ser, acho que tem a ver com isso, assim, não sei. Também ninguém nunca vai fazer isso sobre a superfície da esfera, né? Porque, enfim, tem continente para tudo que é lado aqui, né? Você não consegue dizer uma real muito comprida, né? Sei lá. No hemisfério sul um pouquinho mais fácil, mas ainda assim meio complexo. Aquele bagulho, aquele vazio ali. Mas, enfim, sei lá. Muito bem. Pô, Boiuna, foi sensacional mesmo, muito legal. Pô, obrigado. Mais uma salva de palmas, né? Estamos aí. Querendo é só chamar. Obrigado, gente. Beleza. Obrigado e hoje foi um dia vazio, porque o Farina boicotou. Hoje foi um dia. Hoje foi um dia vazio. Eu vou parar de gravar, tá? Pode parar de gravar. Por favor. Você não fez isso ainda?